Agora, o momento da palavra. Números capítulo 11, vamos do versículo 1 em diante. Olha o que diz a palavra, Bruno. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Deixa eu pôr aqui, vou até dar uma circulada nessa parte, que comíamos de graça. Olha só, até dei uma sublinhada aqui, porque eles estavam reclamando, né? Murmurando. Olha lá, no versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este manar diante dos nossos olhos. E era o maná como uma semente de coentro, e a sua cor como a cor de um bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau, e o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como um sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia do moinho, descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Só até aqui é a palavra que Deus nos dá. Estavam reclamando, né? Um dia eu fiz uma pergunta para mim mesmo e para Deus. Por quê? Uma viagem, Bruno, que deveria ser 40 dias. A travessia do mar e a chegada até onde eles deveriam chegar, na Terra Prometida, durou sabe quanto tempo, Bruno? 40 anos. 40 anos. Aí tem um propósito em tudo isso, pastor Tiago? Tem. Por que Deus os leva num caminho mais longo, mais distante? E a sensação que nós temos, por que a vida do crente ela não é fácil? Para e pensa, gente. O povo viu Deus derrotar Faraó, Deus aquebrantar primeiro o coração de Faraó, Deus aperta Faraó e toma-lhe praga, e ele não amolecia, mas Deus foi lá e aquebrantou o coração dele. O povo é liberto. Quando o povo está a caminho da sua, vamos dizer, a liberdade, a sua alforria, vem tanto Faraó como os seus homens, cavalos, carros. E aí eles se deparam com o mar. Moisés diz: o que eu faço? E aí Deus fala: toque o mar.
toque o mar. Eu vou fazer o serviço de abri-lo, mas toque, você crê? Então toque. E diga ao povo que marche. E a Bíblia diz que o mar se abre, eles passam em terra seca. Também Faraó com todo o Egito, os homens do Egito, também vão nessa passagem do mar. O que acontece? No meio do caminho de Faraó, quando o último homem ou mulher do povo de Deus saiu do mar, a Bíblia diz que o mar se fecha com Faraó e todos os seus soldados, todos os seus homens. Vambora, agora nós estamos livres. Eles viram isso. Moisés toca a rocha, aí Deus manda maná, a roupa cresce no corpo, a sandália cresce no corpo. De dia tem nuvem para que o sol não amoleste o povo, não moleste o povo. À noite, para que não morra de frio, tem uma coluna de fogo. Olha os sinais, olha Deus, olha tudo. E eles tinham o coração tão endurecido. A natureza deles era de escravidão. Muitos ali nasceram e eram acostumados a viver a escravidão. E a Bíblia diz que Deus mandava o maná, eles só faziam o trabalho, como está dizendo aqui. No versículo 8, espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos moía, ou num grau o pisava, e em panelas cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Deus mandava o maná. Tá bom. Aí, lá no versículo 5, eles estavam tristes. No 4, no finalzinho, ele diz... eles disseram, quem nos dará carne para comer? Nós estamos aqui nos lembrando dos peixes que no Egito nós comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros e das cebolas e dos alhos. Nós lá comíamos de graça, só que eles, dizendo comia de graça, não, eles eram escravos. Eles comiam debaixo de pancada, chicotada, muitos morriam novos, aliás, quase todos morriam novos, porque o sol escaldante tinha que fazer blocos, tijolos. Muitos eram assassinados. O autoritarismo era forte do Egito sobre o povo de Deus. Deus os liberta, diante dos olhos deles o mar se abre, diante dos olhos dele tem nuvem, tem coluna de fogo, tem maná, a roupa vai crescendo conforme a criança vai crescendo, mas mesmo assim, eles têm saudade do Egito. E aí, Bruno, uma conclusão que eu chego, que de 40 dias se torna 40 anos, o caminho se torna mais longo, sabe por quê? Porque senão eles voltariam. Atravessariam o mar a nado, mas voltariam a ser escravos no Egito. Não estou entendendo nada da palavra, você vai entender. Olha, mais difícil que seja a tua caminhada com Deus, entenda essa palavra. Deus manda o maná, você não morreu de fome, a Covid não te matou, o acidente não botou um fim na tua história. Quem sabe alguém já planejou até a tua morte, já fez de tudo para acabar com você, mas Deus manda o maná, Deus manda, aleluia, suprimento, Deus manda. E aí muitas das vezes nós ficamos, outrora tinha muito amigo aqui dentro de casa, tinha muita gente que me visitava, eu não vivia só, desamparada, eu não, sabe, eu era rodeado de pessoas, mas irmão, você era escravo, você era escrava, escravo do quê? Escravo do pecado, escravo da morte, da sentença maligna, mas hoje o Senhor, aleluia, traz essa palavra e diz, porque tu tens saudade, agradece pelo maná, agradece pelo suprimento, pelas vestes que estão no teu corpo, agradece no nome do Senhor Jesus, mulher de Deus, pelo teto, mas a minha luta é tão grande dentro de casa, a minha luta é tão grande com o marido, com filhos, a minha luta é tão grande na minha trajetória, mas agradeça, o maná de Deus está vindo,
querido, aleluia, e parece não ser fácil, tudo é difícil para irmã, por irmão, mas se, aleluia, Deus não te experimentar, não te forjar, não te fortalecer, você volta para o Egito. Quantos voltaram para o Egito buscando facilidade? Aleluia, está sendo pregado o evangelho hoje, que é você estalar o dedo e Deus faz, Deus acontece. É mentira. Eu não vou falar para você que Deus tarda, mas não falha, não. Ele chega na hora certa, Ele faz da maneira certa. Aqueles que perseveravam, aleluia, glória a Deus, aleluia, até o fim perseveraram, viram a terra prometida. Os que reclamavam foram consumidos pelo fogo. Deus, com a sua ira, se acendeu, aleluia, e matou aqueles que estavam reclamando, porque poderia, sabe o que? Contaminar todo o coração de todo o povo, e Deus os eliminou, em nome de Jesus. Quantos que já cantaram, pregaram, pastorearam, fizeram a obra de Deus, mas por murmurar, reclamar, não acreditar que o Deus que os tirou do mundo do crime, tirou da marginalidade, dos vícios, tirou de tanta coisa ruim, de tantos decretos de Satanás, esse é o mesmo Deus que vai cumprir a sua promessa. No meio da reclamação, da murmuração, sabe o que a gente faz? A gente amaldiçoa a nossa própria vida. Peraí, o Deus que começou a boa obra é o Deus que vai cumprir. É o Deus que vai terminar. É o Deus que vai nos dar vitória. Então, no nome do Senhor Jesus, receba essa palavra hoje e leve ela dentro do teu coração. Leve ela dentro da tua alma. E não duvide. Deus é contigo. Deus, Ele é contigo. Agora, hoje está sendo pregado o evangelho, Bruno, que Deus é conosco só quando tudo está bem. Não. Deus é conosco também no dia da rebordosa, do deserto. E saudade. Saudade das carnes, dos peixes, dos melões, dos alhos, dos borros, de tudo que nos davam de graça. Que de graça? Que de graça? Era para a tua destruição, era para a tua morte, era para te manter como escravo do pecado. Hoje a palavra vem e diz: você tem saudade daquilo que estava te matando? Hoje o Senhor vem e diz: come do meu maná, come da minha palavra, creia, Ele está nos guardando, nos guiando nos mínimos detalhes. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele, por sua palavra, nos honrará. Permaneça firme e fiel, mesmo que a sua trajetória hoje seja de deserto. Permaneça firme e fiel até o fim. E Deus há de abençoar você. Você vai entrar na terra prometida. E o que Deus tiver que suprir das suas necessidades, Deus suprirá, para que na tua vida o nome dele seja glorificado. Essa é a palavra. Que Deus, Ele possa te abençoar, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.